E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando a nossa aula da semana 4, né? Atividade 4 da apostila, sobre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, né? São dois estados muito importantes da região centro-sul brasileira, né? Por causa da dinâmica da agricultura, do agronegócio, tanto da produção de soja, de milho, né? Que para o Brasil hoje tem uma importância econômica gigantesca, né? Para o país, né? Tanto para arrecadação financeira, quanto para expansão da economia como um todo, ok? Então, esses dois estados estão localizados aqui, né, bem na região centro-oeste, né, se a gente for falar da divisão do IBGE, eles estão na região centro-oeste, né? Agora, como a gente está estudando as macro-regiões geoeconômicas, eles são inseridos na região centro-sul do Brasil, ok? Mato Grosso vai fazer divisa aqui com a Bolívia e o Mato Grosso do Sul com a Bolívia e com o Paraguai, né? São dois estados, como eu já disse, que aqui para vocês, cuja economia é totalmente voltada para a agricultura. E por que esses dois estados estão integrados com os outros estados da região Centro-Sul? Justamente porque eles plantam essa soja, esse milho, e esse produto precisa ser exportado. E ele vai muitas vezes de caminhão ou de trem, né, passa aqui pelas estradas, pelas rodovias de São Paulo, até chegar aqui no Porto de Santos. Do Porto de Santos, essa soja ela é embarcada e vai até a Europa. Então vamos lá, só ver a distância aqui. Então é embarcado aqui no Porto de Santos até chegar na Europa, onde é comercializada essa soja. Então, a região Centro-Sul é uma região totalmente integrada com a economia internacional. E os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que a gente vai estudar na aula de hoje, estão nessa lógica da agricultura, do agronegócio. Então vamos fazer a leitura do texto lá na nossa apostila. Então tá aí. Região Centro-Sul do Brasil. Vamos falar um pouco do Mato Grosso primeiro. Com apenas 2,6 milhões de habitantes, o estado do Mato Grosso do Sul, né, apresenta baixa densidade demográfica. Então, começando pelo Mato Grosso do Sul, ok? Mas apresenta uma economia pujante e liderada pelo agronegócio. A capital, Campo Grande, já apresenta atração de indústrias, a maioria delas ligadas à agropecuária. Mato Grosso do Sul foi criado em 1976 a partir da porção meridional do antigo Mato Grosso. Então, o estado do Mato Grosso ele era um estado bem grande no Brasil. Daí ele foi dividido entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E o estado de Rondônia também lá no norte. Ele fazia parte todo do Mato Grosso. Okay? É o estado com o maior rebanho bovino de corte do Brasil, sendo importante produtor e exportador de carne. Então eu falei da questão da agricultura, mas não só a agricultura, a pecuária também, criação de gado, ela é muito importante para a economia do Mato Grosso do Sul. Okay? Também destaca-se na agricultura a produção de soja e trigo, como eu disse para vocês, especialmente na região de Dourados. A atividade mineradora é expressiva também, com a exploração de ferro e manganês lideradas pela Vale do Rio Doce, no maciço do Urucum próximo ao Pantanal. Então o Pantanal é um tipo de bioma que ele vai estar presente nesses dois estados, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e também um pouco no Paraguai, ok? Eu acho que a gente até deve ter feito uma atividade sobre o Pantanal no bimestre passado, se eu não me engano, né? Então vamos voltando aqui. No Pantanal, os portos de Corumbá e Ladário, às margens do rio Paraguai, são responsáveis pelo transporte de minérios, produtos agropecuários. No ecoturismo, destacam-se as regiões de Bonito, com cavernas, rio e cachoeiras, e do Pantanal. Então, o Pantanal, né, o Mato Grosso do Sul especificamente, ele vai ter como atividade econômica principal, né, a agricultura, né, depois a pecuária, mas também temos que destacar, né, a produção mineral, né, a mineração, e também, de uma menor forma, assim, menor grau, o ecoturismo. Ok? Próximo, Mato Grosso. Vamos lá. Com 3,3 milhões de habitantes, Mato Grosso tornou-se um dos estados líderes no agronegócio nos últimos anos. O estado já é o maior produtor nacional de soja e algodão, sendo importante produtor de milho, arroz e cana-de-açúcar. Né? No Mato Grosso, sim,
Lá o forte mesmo é a questão agro, né? Então dá o destaque aí para o trigo, para a soja, mas também o algodão, né? Cana-de-açúcar, arroz, então é bem diversificada essa agricultura aí. A pecuária bovina de corte também teve vigorosa expansão. A atividade industrial também se expandiu na capital Cuiabá. E em cidades do interior do estado, como Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Né? Então são cidades que cresceram em virtude do agronegócio e depois expandiram para outras atividades, né? Indústria, né? Bens e serviços e por aí vai. A rápida expansão da agropecuária tem sido responsável pelo intenso desmatamento do cerrado e da floresta amazônica, especialmente no norte do estado. A mesma expansão das fronteiras agrárias acaba por transformar os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em zonas de atração populacional, sendo destino de migrantes em busca de terras e emprego na produção mineral. O estado destaca-se com a produção, né, extração de diamantes, ouro e estanho, né? Bem importante também. Então, uma coisa para se destacar, falei da economia, né? Falei do desenvolvimento, mas o lado ruim disso é a exploração, né? Do desmatamento do cerrado, né? Tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, né? Eram cobertos, né? Sua vegetação original de cerrado. E esse cerrado ele veio sendo desmatado para se plantar soja, para se criar, fazer pastagem para criação de gado. Então, apesar de ter esse desenvolvimento econômico, mas tem esse problema ambiental que ele é cada vez mais grave nesses dois estados, principalmente na região norte do Mato Grosso, já na divisa com uma região mais amazônica, né? Falando assim em vegetação. Então, depois de analisar o mapa aí, né, que eu mostrei para vocês, fazer a leitura dos textos, vocês vão responder a duas questões, né? A atividade mineradora no Mato Grosso do Sul é expressiva? Explique. É expressiva a mineração no Mato Grosso do Sul? Sim. Por quê? Se for não, coloque o porquê também, ok? E dois, como a agropecuária se expandiu no Mato Grosso? Né? Como ela foi crescendo no estado do Mato Grosso, essa agropecuária, ok? Então, basicamente, leitura e interpretação dos dois textos, vocês conseguem responder as duas questões sobre esses dois estados muito importantes da região Centro-Sul. Ok, sétimo ano. Espero que vocês fiquem bem, né? É isso e até a próxima.